tratamento da crise da enxaqueca em 5 passos. Essa é uma pergunta que veio de uma das nossas seguidoras: qual é a melhor forma de tratar a crise da enxaqueca? E eu acho que esse é um assunto tão importante que eu resolvi fazer um vídeo maior aqui para o YouTube para falar sobre isso e dar 5 passos que são importantes para a gente ir otimizando, para ir melhorando o tratamento das crises, que junto com o tratamento preventivo e as medidas de estilo de vida constituem ali os pilares do tratamento da doença enxaqueca. Então, tratamento da crise da enxaqueca em 5 pilares. Eu sou Márcio Natan, sou neurologista e trabalho com pessoas que sofrem com dores de cabeça. E tenho esse canal para falar com vocês sobre informações científicas com valor realmente social que possa ajudá-los a entender um pouco melhor esse universo desses problemas que geram dores de cabeça. Então, hoje, 5 passos para entender melhor o tratamento das crises de enxaqueca. Vamos lá. O primeiro passo é a gente saber qual é o melhor remédio. E aí é uma máxima que não sou eu que inventei, mas que ela é extremamente importante que você entenda ela para a sua vida. Não existe o melhor remédio para uma doença. O que existe, o que pode existir, é o melhor remédio para uma pessoa. Afinal de contas, além da doença em si que a gente está buscando tratar, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, outras questões de saúde que podem influenciar a escolha do remédio. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão grave, ela não pode usar sumatriptana, que é uma das medicações possíveis para tratar enxaqueca. Uma pessoa que tem doença renal não pode ficar usando anti-inflamatório, que é outro tratamento possível da enxaqueca. Então, é preciso levar em consideração a saúde como um todo. Não só isso, é preciso tentar uma medicação que seja possível para aquela pessoa e avaliar a resposta. Porque só assim a gente vai chegar a qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Afinal de contas, existem algumas opções diferentes para a gente escolher. Então, o primeiro passo é esse, a gente entender qual é o melhor tratamento para determinada pessoa, levando as suas características individuais, as suas escolhas, inclusive, em conta. O segundo ponto é entender qual é a dose certa daquele remédio para aquela pessoa. Sim, porque muita gente acha que se tomou um remédio e não funcionou, é porque aquele remédio não funciona ou não funciona para ela. Mas isso pode não ser verdade. Afinal de contas, a gente nunca começa com a dose máxima dos remédios, ou pelo menos quase nunca. Então, a gente pode, na verdade, estar diante de uma situação que a dose menor que a gente começou para evitar excesso de efeitos colaterais é uma dose que não traz o efeito benéfico, mas que aquela medicação na dose maior pode trazer um efeito de melhorar a crise daquela pessoa e, enfim, se tornar a medicação melhor para aquela pessoa. Então, o primeiro passo é saber qual é a medicação certa. O segundo passo é saber qual é a dose certa da medicação. E o terceiro passo é saber qual é o momento certo de tratar a enxaqueca. Existe isso. O momento certo de tratar a enxaqueca não é antes da enxaqueca acontecer, quando a pessoa acha que vai ter uma crise de enxaqueca, quando ela tem medo de ter uma crise de enxaqueca. Esse é o momento errado. Geralmente isso está relacionado a um quadro de ansiedade, que a pessoa já fica muito mal, mesmo com a ideia de que ela pode vir a ter uma crise. Isso pode gerar consequências muito ruins, como a própria piora da enxaqueca pelo excesso de analgésico. Então a gente não deve tratar uma crise de enxaqueca que não começou. A gente também não deve esperar a crise de enxaqueca piorar a intensidade até que ela fique insuportável. E aí sim buscar o tratamento. Também não deve fazer isso por uma razão simples. Os estudos mostraram que quem trata quando a crise já está muito intensa responde pior do que quem trata quando a crise ainda não está muito intensa. E aí que está a chave do entendimento. Se não é antes, se não é muito depois, o tratamento da crise da enxaqueca deve ser idealmente realizado depois que a crise começou, mas ainda quando ela é leve. Então, quando a pessoa percebe que a crise está se instalando, esse é o momento em que ela tende a ter a melhor resposta quando ela usa o analgésico. Quarto ponto é saber quanto analgésico uma pessoa pode utilizar para tratar uma crise sem aumentar o risco de cefaleia por uso excessivo de analgésico. E não existe uma conta certa universal para todo mundo. A definição geral que a gente utiliza é a seguinte: para analgésicos, como é o caso das triptanas, sumatriptana, naratriptana, zolmitriptana, risatriptana,
a gente utiliza no máximo 10 dias por mês, idealmente. Porque acima de 10 dias por mês, há um risco de desenvolver cefaleia por uso excessivo de analgésico. O mesmo vale para analgésicos que são combinações, como por exemplo, vários analgésicos vendidos na farmácia, que além de analgésico tem cafeína, eventualmente anti-inflamatório. Quando a gente está falando de analgésico puro ou de anti-inflamatório puro, esse limite pode ser até um pouco maior, até em torno de 15 dias. Mas é importante que a pessoa conheça esse limite e que ela saiba respeitar ele, porque se está precisando mais do que isso, provavelmente a gente vai entrar na quinta dica, que é a seguinte: qual é o papel do tratamento da crise? Não podemos confundir o tratamento da crise com o tratamento da doença. Se tratar a doença é só tratar a crise e isso está sendo uma coisa muito frequente, o tratamento está indo por água abaixo e a pessoa pode não só estar com a qualidade de vida já muito comprometida, como pode até piorar progressivamente. Infelizmente, algumas pessoas pioram tanto que chega um momento que ficam o tempo inteiro com dor de cabeça. Então, 5 dicas aqui para você melhorar o tratamento da sua crise de enxaqueca, acompanhado, obviamente, do seu médico. Aqui não é uma orientação para você sair aí tomando remédio sem orientação, porque isso pode ser perigoso. Mas aqui tem algumas ideias de coisas que podem ajudar a melhorar o tratamento e o resultado do tratamento das crises de enxaqueca.